Abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor, quero te ver. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso Café com Deus. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo aos irmãos na Galácia, na região da Galácia. E hoje gostaria de compartilhar o capítulo 1, versos 13 e 14. Assim diz a palavra do Senhor. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Qual era a conduta de Paulo no judaísmo? Um homem extremamente religioso, convicto de sua fé a ponto de seu desejo ser exterminar a igreja de Deus a qualquer custo. Ele era sincero, mas sinceramente errado. Ele precisou reconhecer sua necessidade de Jesus, para que assim pudesse mudar de vida. Eu creio que há muitas pessoas hoje sinceras em sua religião, mas é bom saber que o único caminho verdadeiro que conduz a Deus não é religião, mas Jesus. Palavras que definem Paulo nesse trecho são perseguidor, violento contra a igreja, extremamente zeloso, destruidor da igreja. Palavras fortes que nos fazem refletir sobre o que a religião pode fazer com uma pessoa. Em seu encontro com Jesus, Paulo descobriu que a verdadeira fé não tira a vida de ninguém, mas dá a vida em seu favor, em favor do outro. Para a glória de Deus, ele aprendeu e viveu dessa maneira. Que quando Jesus chega na vida de alguém, ele não tira, mas dá a vida em favor do outro. Do mesmo modo, quando Jesus chega em nossa vida, ele não tira nada de nós, mas nos concede tudo o que precisamos para vivermos de acordo com a vontade de Deus. A palavra usada aqui para dizer que Paulo superava a maioria dos judeus, ou seja, ele excedia o normal, era algo extraordinário. A forma verbal dessa palavra significa que ele ultrapassava, que ele ia além dos demais. Isso significa que ele era totalmente dedicado àquilo que fazia. Podemos dizer que dentro da escola rabínica, da qual Paulo participava entre os seus contemporâneos, ele era o melhor aos olhos humanos. As perseguições movidas por Saulo, que é o seu nome em hebraico,
Saulo de Tarso eram exageradas devido ao seu zelo violentíssimo contra aqueles que falavam de Jesus. Ninguém podia assolar, matar e destruir como o jovem Saulo, que desenvolveu uma fúria contra aqueles que seguiam o caminho simples de Jesus. E mesmo assim, Jesus o amou e lhe concedeu oportunidade de refletir e mudar. E ele mudou. Louvado seja Deus pelo seu grande amor para com todos os homens. Deus ama a todos e concede oportunidade a todos, até ao extremista, até aquele que planeja o mal contra o povo de Deus, até aquele que usa o nome de Deus em vão para se beneficiar com o nome do Senhor. Até essa pessoa Deus ama e concede oportunidade de mudar. Tomara Deus que essa pessoa, ouvindo a sua palavra, como Paulo, mude de conduta. A expressão que diz que ele estava mais adiantado em relação aos outros também significa que Paulo empregava todas as forças para progredir no judaísmo, mesmo que precisasse matar para defender a sua fé. Não tem pessoas que investem todo o tempo para progredir na religião, para ficar em evidência em relação aos outros? Paulo era assim. Sua maneira religiosa de viver fazia com que ele sentisse orgulho de si mesmo, dos seus títulos, dos seus diplomas, dos seus certificados. E por causa disso, se sentir melhor do que os outros. Mas em seu encontro com Jesus, ele passou a considerar tudo isso como perda por causa de Cristo. É o que ele diz na sua carta aos Filipenses, no capítulo 3, verso 7. Se o seu esforço para crescer na religião, ou até mesmo crescer em Jesus, não estiver produzindo humildade, mas orgulho de si mesmo, é bom considerar tudo isso como perda e passar a agir como Jesus agiu, com humildade. Resumindo em poucas palavras, Paulo era um super fanático, inimigo implacável de Jesus. E o seu propósito era exterminar a igreja de Jesus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Mesmo assim, o que me deixa estarrecido, mas também convicto de que qualquer pessoa pode mudar. Mesmo assim, Jesus amou Paulo. E sentindo o amor de Jesus, Paulo disse em certa ocasião: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, ou seja, a determinação que eu tinha na religião, agora eu tenho, seguindo Jesus.
com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo. Não eu, mas Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Tanto na vida, mas também eu quero que Ele seja engrandecido em minha vida, também na minha morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1, 20 e 21. E ainda diz em outro lugar: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Que transformação, que mudança, quando Jesus entra em nossa vida e o compreendemos de fato e de verdade. Percebemos que nosso conhecimento, seja religioso ou intelectual, não vale absolutamente nada, quando comparado com o conhecimento da pessoa e obra de Jesus Cristo. E quando Ele entra em nossa vida, o orgulho é morto e sepultado, e a humildade passa a viver e conduzir a vida do verdadeiro servo de Deus. Foi assim com Paulo, deve ser assim conosco. Que Deus te abençoe e que você lembre sempre que Deus resiste ao soberbo, mas concede graça aos humildes. Abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor, quero te ver.